Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês neste exato momento. É com muita alegria que eu quero trazer uma palavra de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de esperança para você que está a nos ouvir através do programa Palavra Verdadeira, através da web rádio Itabi FM. Abra a tua Bíblia, meus amados irmãos, no livro de Isaías, capítulo de número 34, verso 16, parte B do versículo. Isaías, capítulo 34, parte B do versículo 16, que diz assim: Buscai no livro do Senhor e lede. Com essa mensagem que eu li com o amado irmão neste exato momento, eu quero ministrar uma mensagem com o tema Conhecendo a doutrina bíblica. Conhecendo a doutrina bíblica é o tema da mensagem que eu quero ministrar em alguns minutos para você que está a nos ouvir em nossa programação neste exato momento. Mas antes, a gente devemos fazer algumas observações de alguns tópicos que a gente irá comentar neste exato momento com você. Primeiro, a análise que a gente quer fazer é o que significa a palavra, a expressão doutrina. A palavra, a expressão doutrina significa e quer dizer que é um conjunto de ensino. A palavra, a expressão doutrina, traduzido é conjunto de ensinos. Ensinos esses que são embasados e têm base em algo. Quando eu li esta passagem bíblica inicialmente para você, de Isaías 34, verso 16, parte B, eu quis trazer esse textuário da mensagem para que você pudesse ter um exemplo do que é que a gente, como cristão, como servo de Deus, deve fazer. A gente temos que buscar no livro do Senhor e ler. O livro do Senhor, que a palavra de Deus está falando, é a Bíblia. Quantas pessoas, meus amados irmãos, têm a Bíblia em sua casa? Quantas pessoas têm a Bíblia em seu escritório? Quantas pessoas têm a Bíblia em sua mesa? E muitas das vezes deixa a Bíblia aberta no Salmo 23. Muitas das vezes deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. Nada contra. É um costume, é uma cultura que algumas pessoas possuem, por acreditar que se estiver aberto no Salmo 23 vai ser abençoado. Por acreditar que se estiver aberto no Salmo de número 91 vai ser abençoado. Mas o incentivo, meu irmão, o conselho que eu quero te dar neste exato momento é que você não deixe a Bíblia aberta tão somente no Salmo 23 e nem tão pouco no Salmo 91, mas que você possa pegar essa Bíblia que está aí bem próximo a você, comece a ler, comece a meditar, comece a refletir. E antes de ler, antes de meditar, antes de refletir, faça uma simples e humilde oração, pedindo para que Deus abra a sua mente e o seu entendimento. Porque quando a gente interpreta a Bíblia de forma humana, muitas das vezes pegamos passagens bíblicas e trazemos para sentidos e práticas que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar, nos dizer. Mas quando oramos ao Senhor e pedimos para que Deus nos dê entendimento, a gente faz com que
automaticamente, através da oração, Deus abra a nossa mente e que nós possamos entender, à luz da palavra, aquilo que Deus quer falar conosco. E quando a gente lê um versículo como esse, é um incentivo para você ler a Bíblia, meu irmão. Porque nós sabemos que existe hoje, nos dias atuais, várias pregações, várias mensagens, várias ministrações, várias explanações bíblicas. E muitas das vezes essas explanações vão além daquilo que deveria ir. Muitas das vezes são ministrações erradas. Muitas das vezes são ministrações equivocadas. Muitas das vezes são ministrações que não têm nenhum sentido ou embasamento da Bíblia. Ministrações que muitas das vezes tentam nos ludibriar. Ministrações que muitas das vezes tentam nos fazer ficar com a mente turbada, sem saber o que fazer, sem saber o que é certo ou o que é errado. E quando você, meu irmão, tem o conhecimento da palavra, quando você, minha irmã, tem o conhecimento da palavra de Deus, ao ouvir determinadas pregações, ao ouvir determinadas ministrações, ao ouvir determinados ensinos, determinadas doutrinas, você logo vai saber se eu estou pregando a verdade. Ou você logo vai saber se eu não estou pregando a verdade. Sabe por quê? Porque você conhece a Bíblia, porque você conhece a palavra de Deus. E quando a gente conhece a palavra de Deus, dificilmente a gente será enganado. Quando a gente conhece a palavra de Deus, dificilmente a gente será enganado, iludido, ludibriado. Dificilmente seremos turbados em nossa mente, porque nós conhecemos a verdade que é a palavra de Deus. Então, doutrina é um conjunto desviando da verdade ou está nos direcionando pelo caminho errado ou está nos tirando do real sentido que é a palavra de Deus. Eu me lembro de uma passagem bíblica que quando o apóstolo Paulo ele chegou em uma determinada comunidade, em um determinado lugar conhecido como Bereia, começou a pregar a palavra, começou a ensinar aos cristãos, aos irmãos daquela comunidade, conhecido como Bereia. E na medida que Paulo ia ensinando, os crentes de Bereia, os irmãos bereianos, servos de Deus daquela cidade, eles não se contentavam com a ministração do apóstolo Paulo tão somente. Eles não se contentavam com a explanação da palavra tão somente que o apóstolo Paulo fazia, não. Eles faziam diferente. Além de ouvir a palavra, eles conferiam na Bíblia, ele conferia nas escrituras bíblicas se aquilo que o apóstolo Paulo pregava era verdade. Se aquilo que o apóstolo Paulo pregava era verdade e se estava escrito assim, da maneira que ele pregava. Porque eu faço uma rápida análise com os irmãos mais uma vez. Os dias atuais, existem várias Bíblias. Existe
Bíblia para a mulher, existe Bíblia para a criança, existe Bíblia para adolescente, existe Bíblia para o adulto, existe Bíblia em braille, existe Bíblia em áudio, existe Bíblias em PDFs, existe Bíblias em outros dialetos, em outros idiomas. E em um determinado momento eu até entendo que é para facilitar a leitura para aquele que tem alguma dificuldade de ler ou ouvir a palavra de Deus. Mas quando isso foge do sentido real e verdadeiro que deve ser, é um perigo. Porque muitas das vezes existem bíblias de estudos que explanam mensagens que não têm nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina. Porque nós sabemos que a própria palavra do Senhor diz que não podemos acrescentar e tampouco diminuir. Se nós acrescentamos, errado. Se nós diminuímos, errado também. Porque está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 35, que passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela não pode passar. Ou seja, ela tem que se cumprir, ela tem que ser verdadeira e fiel, porque ela é verdadeira, ela é fiel e ela é real e está verdadeiramente se cumprindo dia após dia. Então, para você se preparar, você tem que conhecer a palavra, meu irmão. Para você se preparar, você tem que conhecer a palavra, minha irmã. Eu vou acreditar porque o diácono José está pregando. Eu vou acreditar, sabe por quê? Porque o diácono José está ministrando. Eu vou acreditar porque o diácono José conhece a Bíblia de cor e salteado, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Não é isso, irmão, que você deve fazer, não. Não acreditar por acreditar, não acreditar por minha causa, mas fazer como eu faço, orar. Orar, estudar e analisar se aquilo que é ensinado, se aquilo que é falado, se aquilo que é dito tem fundamento bíblico. Porque a Bíblia nos ensina assim: se alguém vos anunciar outro evangelho, seja anátema, que traduzido é amaldiçoe, é maldito. Se alguém vos anunciar outro evangelho que não seja esse que a gente prega, que é Antigo e Novo Testamento, se fugir disso aí, a Bíblia diz, seja anátema, traduzido amaldiçoado, maldito. Talvez, meu irmão, não era a palavra que você queria ouvir nesta noite, mas foi a palavra, meu irmão, que Deus colocou em meu coração para trazer para você uma palavra de ensino, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de incentivo para você que está sem ler a Bíblia. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, Deus vai lhe dar força, coragem para você ler a palavra.